O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, neste tempo litúrgico do Advento, a liturgia da palavra hoje nos oferece indicações preciosas de Deus para que possamos nos preparar para a vinda do Senhor. De um modo particular, no Evangelho, São Marcos, o evangelista, coloca diante dos nossos olhos a figura de João Batista, o precursor do Messias, aquele que foi chamado por Deus, aquele que recebeu a missão de preparar um povo para que pudesse, pela fé, acolher o Messias Salvador, o Messias prometido, o Messias do Senhor. Por isso João Batista, ali no deserto, ele pregava um batismo de conversão, pregando a palavra de Deus. As pessoas se sentiam tocadas em seus corações e buscavam ali, no batismo de João, a reconciliação com Deus. Buscavam abrir seus corações à conversão, ao amor de Deus. Em João Batista, nós vemos se cumprir a profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Sim, eis João Batista, modelo para todos nós. Justamente porque, irmãos e irmãs, nós somos filhos e filhas da Igreja, membros do corpo místico de Cristo, membros deste corpo profético, que pelo mundo afora deve
pregar a boa nova de Jesus Cristo pelo mundo afora, o corpo profético que é a igreja deve anunciar o Senhor que vem, de tal forma que mais e mais pessoas possam abrir seus corações à graça da fé, à graça da conversão para o amor de Deus, para o amor do próximo, para que as pessoas possam viver segundo a palavra de Deus. O advento é tempo de conversão. E por isso, também nós, irmãos e irmãs, devemos acolher a palavra profética da igreja. João Batista, como precursor do Messias, ele era servo de Deus, profundamente comprometido com a sua missão. E ele tinha uma consciência tão clara de que ele era servo de Deus, de que ele tinha a missão de preparar um povo para que pudesse, na fé, acolher o Messias do Senhor na pessoa de Jesus, que ele chegava a ponto de declarar: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele, fazendo referência a Jesus, fazendo referência ao Messias Salvador, ele vos batizará com o Espírito Santo. Porque nós recebemos o dom do Espírito Santo, irmãos e irmãs, pela graça do batismo, pela unção crismal, porque nós recebemos o dom do Espírito Santo, também nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor. Também nós devemos acolher na nossa vida o Cristo Salvador, viver uma vida coerente com a nossa vocação cristã, viver uma vida coerente com a palavra salvífica de Cristo. Nós recebemos o dom da vida nova pelo batismo. E João Batista, profeta, precursor do Messias, servo de Deus, ele nos dá o exemplo, ele nos dá um belo testemunho. Homem austero, homem comprometido com Deus, comprometido com a sua missão. Ele nos ajuda a compreender que também nós devemos nos comprometer no dia a dia com a nossa vocação batismal. Devemos nos comprometer cada vez mais com a vida dessa igreja profética que pelo mundo afora deve anunciar a boa nova de Jesus Cristo, de modo que mais e mais pessoas se convertam ao amor de Deus e ao amor do próximo. Irmãos e irmãs, nós ouvimos na segunda leitura desta liturgia da palavra, esse trecho da segunda carta do apóstolo São Pedro, que falando da vinda gloriosa de Jesus, falando do dia de Deus, tendo presente que o dia do Senhor chegará como um ladrão, ou seja, o dia do Senhor vai surpreender toda a humanidade, nós precisamos estar preparados. Tem gente que diz por aí: esse negócio de viver a vida da igreja, esse negócio de viver a oração, esse negócio de viver o compromisso com a palavra de Deus, eu vou deixar lá para o fim da minha vida. Como se a pessoa tivesse a certeza de quando vai chegar o seu dia. Como se a pessoa controlasse, né?
o dia da sua partida desse mundo. Está enganado, está enganada. Esse dia vai surpreender toda a humanidade. Mas cedo ou mais tarde, eu e você, irmãos e irmãs, seremos chamados por Deus. Sim ou não? Sim. E devemos, portanto, nos preparar. Vigilantes, na oração, na vivência da palavra de Deus, no nosso dia a dia de vida de família, compromissos sociais, compromissos comunitários, homens e mulheres que fazem valer o compromisso batismal, que fazem valer a vida nova do Espírito, homens e mulheres que no dia a dia produzem frutos de conversão, homens e mulheres que fazem questão de testemunhar o seu amor a Deus, por meio do amor ao próximo, por meio do amor aos irmãos. Por isso que São Pedro, falando da vinda do dia de Deus, ele deixa bem claro, nós devemos viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de oração. Nós devemos viver uma vida pura, sem mancha de pecado, e uma vida em paz. Aproveitemos esse tempo do advento para buscar na igreja o sacramento da penitência, a reconciliação com Deus, a reconciliação com a igreja pelo sacramento da confissão, para que possamos de fato encontrar esta paz do Senhor e testemunhar pelo mundo afora essa paz, este consolo de Deus profetizado por Isaías na primeira leitura. Só é possível ter no coração esse consolo de Deus por meio de Cristo nosso Senhor, nosso Salvador, o Messias, que vem, que está vindo, que está cada vez mais próximo. Paz, que é resultado da nossa reconciliação com Deus. Paz, que é resultado da nossa coragem de nos reconciliarmos com os irmãos, de pedirmos perdão e de darmos o perdão uns aos outros. Paz, e não guerra, e não violência, e não agressão. Paz, que Jesus, nosso Salvador, nos garante àqueles que se convertem ao seu amor. Garante a paz que Jesus garante àqueles que verdadeiramente se comprometem com a sua palavra de salvação. Irmãos e irmãs, imitemos no nosso dia a dia o testemunho de João Batista. Ele preparou, como precursor do Messias, ele preparou a primeira vinda de Cristo. E agora nós, como igreja profética, somos chamados a preparar a segunda vinda do Senhor, a sua vinda gloriosa, por uma vida santa, por uma vida comprometida com a palavra de Deus, por uma vida comprometida com a justiça de Deus, por uma vida comprometida com a misericórdia de Deus. Assim seja.